Oi, Chandra, namastê. Boa noite, Namastê, Hare Krishna. Que bom, muito bom. Muito grata por estar aqui com a gente hoje para bater esse papo super especial, né? Para a gente falar sobre a lei do karma. Então, eu gostaria de apresentar, né? O Chandra é um amigo já de muitos anos, nosso colaborador aqui do Instituto Atma Danais também. Ministra formações em astrologia védica, é astrólogo e estudioso aí da cultura védica, né? Então, tem muitos atributos aí que eu acho que ele mesmo pode se apresentar um pouquinho, antes da gente começar a falar sobre o assunto desta noite, né? Que é sempre muito bem-vindo falar sobre a espiritualidade, autoconhecimento, falar sobre questões ligadas mesmo ao nosso desenvolvimento pessoal. Então, seja bem-vindo, Chandra. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os participantes, né, dessa conversa. Então, eu sou o Adwaita Chandra, sou um pesquisador na cultura védica, em especial no processo de Bhakti Yoga, né, e de filosofia também. Com o decorrer do tempo, das minhas pesquisas, acabei tendo acesso ao Jyotish, que é o conhecimento da astrologia védica. Desde então, tenho aplicado esse conhecimento não só na minha vida, mas como também compartilhando com os outros de alguma forma, para poder, de certa maneira, não aperfeiçoar a vida humana de uma maneira geral, mas também aprender a como encontrar o caminho da harmonia e da paz, né? Mais ou menos esse é o intento. E aí, dentro desse contexto, o tema que a gente vai abordar hoje, karma, ele é bem pertinente, né? Porque ele está relacionado a todo esse processo de interação das pessoas com esse mundo, enfim, com todas as suas atividades. Muito bem, Chandra. Tu podia falar um pouquinho para gente sobre o que você referenciou como Bhakti Yoga, esse caminho de Bhakti? Perfeito. Então, yoga é um processo de conexão com a verdade última, com a verdade absoluta, né? Vindo da raiz do sânscrito yuji, que significa unir ou conectar. Então, de acordo com a filosofia védica, de acordo com o pensamento védico, aquilo que não tem conexão com a verdade absoluta não tem valor, não tem relevância. Existe uma diferença entre conceitos de verdade absoluta e conceitos de Deus, né? Dentro do conceito de Deus, a gente pode entender que existe um controlador supremo que administra esse universo e que estabelece o poder de várias maneiras. Então, dessa forma, cada pessoa pode escolher um aspecto dessa verdade na forma de Deus como achar conveniente, né? Então, existem dezenas, milhares de deuses ou de controladores que, de certa forma, vão representar essa posição de um ser maior. No conceito de verdade absoluta, inclui tudo, né? De acordo com a filosofia védica, verdade absoluta significa a causa de todas as causas, a fonte de tudo. Aquela causa da qual todas as outras se manifestam e ela não depende de nenhuma outra para existir. Então, os valores das verdades relativas dependem da conexão com a verdade absoluta. Quanto mais próximo da verdade absoluta, algo terá um certo valor, quanto mais distante, menos valor, ou nenhum valor. Então, o processo de yoga é o meio pelo qual nós podemos conectar com a verdade absoluta. Então, uma vez que falamos da verdade absoluta, estamos falando da fonte de tudo. Então, significa que podemos nos conectar com essa verdade a partir de vários aspectos, né? A partir do som, a partir da imagem, a partir do contato,
a partir da inteligência, do pensamento, ou seja, qualquer aspecto do ser, ele pode se conectar com a verdade absoluta, porque ela vai ter ali os seus meios, né, as suas entradas, né, permitindo que a gente se conecte de acordo com o nosso nível. Então, a partir desse critério, o yoga se desenvolve como um meio de conectar com a verdade absoluta de acordo com o nosso nível de avanço, né? Então, é um processo de aperfeiçoamento humano que vai seguir determinados caminhos que nos aproximam dessa verdade, né? Tecnicamente, esses caminhos se dividem em 4. Ashtanga Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Ashtanga Yoga, né? Anga, caminho, né? Asta, em sânscrito, significa 8, né? Então, é um processo de yoga que segue 8 plataformas, 8 degraus, rumo à perfeição, cujo objetivo é a perfeição. Então, dentro desse processo de avanço, de desenvolvimento, no Ashtanga Yoga vamos trabalhar as questões básicas que são necessárias para que a entidade viva possa usar esse corpo humano como um veículo, né, de desenvolvimento, considerando que existe uma diferença entre o corpo e a alma, né? Quando se trata de yoga, estamos falando de uma conexão com a verdade absoluta, então essa conexão tem que permitir que a nossa parte que está relacionada com a verdade absoluta possa atingir o seu nível máximo, né, de perfeição. Então, dentro dessa compreensão, nós temos que entender primeiro as características da verdade absoluta, entender as nossas características, entender as características desse mundo, para que essa conexão possa ser perfeita, né? Quando alguém vai se conectar à rede, por exemplo, ele tem que entender como funciona a rede, ter acesso ao provedor, ter um bom equipamento, e assim ele vai poder usar o seu arbítrio para acessar as informações que ele acha conveniente. Então, da mesma forma, nós temos que ter uma ideia da rede cósmica, como é que ela funciona, como é que nós podemos acessar. O nosso equipamento tem que ser bom, né? Se você tiver um computador muito ruim, com processador muito ruim, ele nem vai acessar a internet. Da mesma forma, se a nossa compreensão, a nossa inteligência, o nosso desenvolvimento humano não estiver num nível elevado, a gente não vai conseguir conceber esses valores. E ainda assim, tendo essa conexão, tem o arbítrio, que você vai escolher ali na conexão a informação que você quer. Então, da mesma forma, dentro do processo da busca do autoconhecimento, nós podemos escolher que tipo de nível de conexão a gente quer com a verdade maior, a verdade absoluta. Então, no processo de Ashtanga Yoga, essa conexão ela se desenvolve a partir de elementos básicos, né? Você liga o computador, acessa ali um índice de informações, de repente algum site de notícias, enfim. Então você vai usar as ferramentas básicas que te permitem estar em contato com a conexão ali e usufruir de alguma coisa. Na medida que você se aprofunda dentro da sua pesquisa, você pode buscar um conhecimento em especial, desenvolver um estudo universitário usando a mesma plataforma, e assim você vai aperfeiçoando o uso dessa conexão. Então, em Ashtanga Yoga, vamos trabalhar questões básicas, como sentar, asanas, como respirar, pranayama, como ser seres humanos, ou seja, não roubar, não matar, respeitar os outros seres vivos, aprender a se concentrar, aprender a meditar e, por fim, aprender a como contemplar a existência. Então, quando chega nessa fase chamada de Samadhi, é como se o ser humano atingisse o seu verdadeiro nível, deixasse de ser, digamos, um ser que age na plataforma animalesca, comer, beber, dormir, se defender, fazer sexo. Então, quando a gente consegue compreender quem sou eu, o que estou fazendo aqui, o que é esse mundo, então atingimos a forma humana de vida. Então, o processo de Ashtanga Yoga, ele faz com que o ser humano possa acessar a sua plataforma de ser humano. Pronto. Agora, como ser humano, eu posso contemplar o universo. Aí, nesse ponto, vem o desenvolvimento do Jnana Yoga. Então, deixa eu compreender o que é esse universo.
como é que ele funciona, como é que ele se desenvolve, quem criou, por que criou, como criou. Então, Jnana significa conhecimento, então, significa acessar a verdade a partir do conhecimento. No primeiro momento, vamos acessar a verdade, né? Respiro, né? Como, de que maneira, esse ar vem de onde, qual a importância dele. Depois que a gente aprendeu sobre o nosso corpo, sobre o nosso ser, vamos aprender sobre este mundo, que ele é. Então, no Jnana Yoga, vamos ter acesso a toda a informação, a todo o conhecimento a respeito do mundo fenomenal e de sua causa. A partir do Jnana Yoga, então, nós podemos exercitar a prática do Karma Yoga, que é colocar em prática esse conhecimento. Vou respirar bem, vou ter uma boa postura, vou ter uma boa ética, em nome de uma compreensão melhor, e como isso vai ser reproduzido na minha vida. Então, Karma Yoga. Então, nesse processo de Karma Yoga, nós vamos entender que as nossas ações vão produzir níveis diferentes e reações diferentes de acordo com a nossa interação. Às vezes nós cometemos atividades boas e recebemos resultados bons, às vezes nós cometemos atividades não muito boas e recebemos resultados que não são muito satisfatórios, e às vezes nós somos instrumentos de atividades para um bem maior, que faz com que nós, em certos momentos, somos instrumentos de atividades não tão favoráveis e, às vezes, instrumentos de atividades desfavoráveis, mas nem, portanto, nós identificamos com essas situações, porque nós somos instrumentos naquele momento. Então, esta compreensão de como as atividades se desenvolvem vai permitir, de acordo com o nosso arbítrio, desenvolver o nosso caminho. Bom, antes de chegar nessa compreensão do karma, de como essas atividades refletem na nossa vida, é importante definir alguns pontos básicos, né? Quem somos nós, o que é este mundo e qual é a meta, para podermos entender, em outras palavras, como funciona o karma. Então, partindo desse princípio, tentando explicar de uma maneira simples, então nós temos basicamente 3 objetos importantes a serem compreendidos. Ou seja, a verdade última, a verdade absoluta, a fonte de tudo, este mundo material, ou mundo fenomenal, e nós. No que se refere à verdade absoluta, de acordo com o conhecimento, com a filosofia védica, a verdade absoluta ela pode ser percebida sob 3 características. Como uma energia, a luz, né? De uma maneira impessoal, a verdade absoluta se apresenta para aqueles que possam percebê-la como uma energia. O cosmos, o universo, o ser maior, o ser supremo, o absoluto, e assim por diante. Mas essa verdade ela pode ser sentida também, como uma consciência que está presente em tudo, em todos e separadamente. Como é que nós percebemos isso? De uma maneira muito simples, né? Alguém resolve ir para um lugar oculto, escuro, que não tem ninguém, comete ali uma atividade inadequada, mesmo assim tem uma consciência presenciando isso, né? Está ali o tempo todo apontando, você fez isso, você pode ser descoberto, né? Em certos momentos, essa consciência se transforma na chamada consciência pesada, né? Quando alguém comete uma atividade muito pesada, né? Então, essa atividade fica o tempo todo pesando na consciência da pessoa, que é o reflexo da verdade absoluta se manifestando ali como uma superconsciência. Mas a verdade absoluta também tem seu aspecto pessoal, porque uma vez que nós, que somos verdades relativas, somos pessoas, pensamos, desejamos, interagimos, tentamos controlar alguma coisa, então é óbvio e evidente que a nossa fonte tem que ter as mesmas características que nós. Não se aceita a ideia que um produto desenvolva características diferentes da sua causa, né? Você ter o doce de abóbora sem existir a abóbora. Isso é impossível. Tem doce de abóbora, indica que existe abóbora. Obviamente, terra, cultivo, enfim, tudo que está relacionado ali ao produto. Então, se eu sou uma pessoa, a minha fonte tem que ter as mesmas características, tem que ser uma pessoa. Claro que inconcebível
ilimitado, transcendental, além da nossa inteligência limitada. Mas o fato é que, sem verdade absoluta, não existe verdades relativas. Então, o valor das verdades relativas consiste na aproximação com a verdade absoluta. Então, a pergunta é: quem sou eu? O que é este mundo? Qual a minha conexão e a conexão deste mundo com a verdade absoluta? Então, nesse sentido, as escrituras védicas descrevem que a verdade absoluta possui 3 energias. E com essas energias, o mundo fenomenal, existencial ou perceptível passa a se manifestar. A primeira energia é a energia espiritual, que é caracterizada pela eternidade, pelo conhecimento pleno e pela bem-aventurança. A segunda energia somos nós, as entidades vivas. Somos chamados, ou caracterizados como energia marginal. Ou seja, somos marginais por natureza. Somos partes e parcelas da verdade absoluta. Ou seja, somos eternos. Quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Alguém quer morrer aqui? Ninguém, né? Não. De conhecimento. Por isso que estamos sempre buscando compreender a verdade, tentar entender alguma coisa, né? Quem sou eu? Que é este mundo? Que é esse planeta? Existe vida em outros planetas? Estamos o tempo todo buscando por conhecimento, porque a nossa fonte é plena de conhecimento. Sentimos a necessidade de conhecer. E somos plenos de bem-aventurança. Todo mundo quer a felicidade. Mas devido ao livre-arbítrio, então nós podemos fazer escolhas. Então a verdade absoluta tem sua energia material, que é o oposto da energia espiritual. Ela é temporária, problemática, imutável. Então quando nós escolhemos, não importa quando e como, é toda uma discussão filosófica, mas o fato é que quando nós escolhemos experimentar a energia material, então nós caímos neste mundo, ficamos presos a uma roda de nascimento e morte chamada Sansara e vamos ralar quase que perpetuamente até entender quem realmente nós somos. Ou seja, nascendo e morrendo, passando de uma vida para outra, de um status para o outro e assim. Até acordar. Até conseguir acordar. Então, o fato de estarmos aqui neste mundo indica que fazemos parte das pessoas não gratas, que pisamos na bola e já estamos condenados a desaparecer no máximo em 80, 100 anos. Isso é uma realidade. Então, nós estamos perdendo um segundo a cada segundo. Então, essa é a nossa vida, essa é a nossa verdadeira realidade. Então, qual é o objetivo da vida humana? Sair dessa cadeia material, dessa roda de nascimentos e mortes, voltar ao lar, voltar ao Supremo. Enquanto a gente não conseguir fazer isso, é o tempo todo assim, nascendo e morrendo, um momento bem numa posição satisfatória, em outro momento numa posição não tão satisfatória, o tempo todo estamos passando por isso. Mas então, o que é que nos prende nessa realidade e o que é que nos faz achar que nós somos aquilo que nós não somos? Então, este processo que nos prende a essa energia material se chama karma. Uhum. Ô, Chandra, tem uma pergunta aqui que o Marcos está fazendo, nosso querido amigo Marcos. O que o senhor nos diria sobre a situação que estamos passando agora? Que tem tudo a ver com esse karma. Eu vou responder, né, na apresentação do karma, mas o que nós estamos experimentando, na verdade, no momento presente, é um resultado das nossas atividades. Na explanação do karma, eu acho que eu já vou poder responder a pergunta, mas explanar de uma maneira mais profunda. Então, vamos analisar o que é o karma. O karma é o contato da alma espiritual livre com a matéria. Então, a alma desconectou da sua posição transcendental, espiritual, entrou na plataforma material, e quando ela entrou em contato com a plataforma material,
ela criou o karma. O karma nos prende a uma roda de nascimentos e mortes. Então, tanto o karma bom como o karma ruim tem o mesmo valor. Ele nos prende à existência material. Como o propósito é se libertar da existência material, então a gente tem que aprender exatamente o que é a ação. Então, a palavra karma em sânscrito significa atividade. Dentro do conceito de atividade, podemos entender que existe ação e reação. Pode ser explicado pela observação do Newton. Para toda ação, existe uma reação de igual intensidade em sentido contrário. Então, tudo que nós estamos experimentando no momento agora é um resultado das nossas interações do passado. Esses resultados se manifestam ao longo do tempo. Então, ou seja, o karma não pode agir sem o fator tempo. O tempo ele é eterno. Porém, dentro do contexto material, ele pode ser mensurado. E o processo de mensuração do tempo consiste no movimento dos astros. Então, por exemplo, alguém diz, eu tenho tantos anos de idade, mas baseado em quê? Baseado no movimento do Sol. O Sol faz o seu movimento num ano, alguém diz, adquirir mais um ano de vida. Mas o que o Sol faz em um ano, a Lua faz em 27 dias. Então, a gente vai ter um tempo específico para as influências da Lua, no processo mental, psicológico, no ciclo menstrual e muitos outros ciclos se desenvolvem a partir do tempo da Lua. Saturno tem seu tempo. Mercúrio tem seu tempo. Ou seja, cada planeta tem seu tempo. Os planetas, ou os deuses, são agentes do Senhor Supremo da verdade última para a administração do cosmos material. Não vou entrar nesse tema, porque trata de astrologia, fica para um outro momento. Mas o fato é que no universo existe uma organização, existe um tempo, existe um desenvolvimento, existe ali também um propósito. Então, todo o propósito do karma é nos permitir quem nós somos em essência a partir do resultado daquilo que nós fazemos. Então, o karma ele vai estar o tempo todo gerindo as atividades boas e ruins e nos prendendo a essa plataforma temporária e ilusória. Como o objetivo da vida humana é sair da cadeia material, ou seja, quebrar essa corrente do karma, então nós podemos entender que o karma é temporário, que ele só existe enquanto nós nos identificamos com a matéria. E nós só nos identificamos com a matéria quando nós esquecemos a nossa essência espiritual e pensamos que somos o corpo. Então, a partir daí, se desenvolve toda essa conexão e ela nos prende a uma realidade temporária. Quando, por meio do conhecimento, chama-se de yoga, né? Então, por meio dessa conexão, eu descobri que eu não sou o corpo, porque assim, passei pelo processo, digamos lá, de Ashtanga Yoga, aí percebi ali que tem os sentidos, que tem a mente, que tem a respiração. Então, tudo isso faz eu entender que existe um ser diferente do corpo. Por quê? Porque na prática eu digo, minha mão, minha respiração, meu corpo, minha mente, minha inteligência. Eu estou dizendo meu, significa que o proprietário é diferente da propriedade. Então, se eu possuo um corpo, quem sou eu? Se eu possuo uma mente, quem sou eu? E se eu não sou o corpo, eu tenho que ter algo diferente do corpo. Então, por uma compreensão natural e bom senso, já dá para entender mais ou menos como as coisas funcionam. Vale Kali Yuga, essas virtudes elas não estão disponíveis facilmente no mercado, né? O mercado carece disso. Mas uma vez que consigamos desenvolver essas qualidades ou essas virtudes, de entender a diferença entre o corpo, né, e a alma e o ser, então, a partir daí, muitas coisas começam a fazer sentido. Então, nesse sentido, a Bhagavad Gita apresenta o karma sobre três perspectivas, como as ações que elevam, as ações que degradam e as ações que libertam. As ações que elevam são aquelas que atuam no campo do Dharma, das virtudes. São aquelas atividades que nós fazemos para o nosso progresso e o progresso da sociedade, do coletivo. Então, exemplo, você vai e planta uma semente de manga.
na rua, em qualquer lugar. Então, isso é uma ação que eleva. Por quê? Você plantou uma semente de uma mangueira que vai crescer, que vai produzir frutos, né? Os pássaros vão usufruir, o ser humano vai usufruir, muita gente vai usufruir. Então, aquilo vai te dar um crédito cósmico. Você plantou uma semente de mangueira que produziu dezenas e centenas de manga, então você tem direito a ter uma residência com um pé de manga, ou nascer em Brasília e ter manga, né, para tudo quanto é lugar, e você não vai ter problema com manga. Então, lei de causa e efeito. Você fez uma atividade, você recebeu ali um resultado. Mas são as atividades que elevam. As atividades que degradam, né? Você comeu uma banana, jogou a casca ali em qualquer lugar e não está preocupado com isso. Alguém passa lá, escorrega, cai e machuca, então a lei do karma anota lá, ó, por causa da sua atitude de comer uma banana e jogar ali a casca, alguém se machucou, então você vai ter como reação também sofrer a mesma consequência. Aí você está caminhando por um acaso ali na sua casa, escorrega e cai, tipo, meu Deus, por que isso aconteceu? Eu não mereço. Então, essas coisas que são normais, todo mundo recebe o que merece, embora não queira aceitar, mas o fato por si só já é suficiente, né? Tipo, então é mais ou menos assim que se desenvolve. Então, um outro exemplo, né? Você vai lá, mata o mosquitinho. Ok, mas tem um mosquito que estava me perturbando, né, fazendo um zunido no meu ouvido. Ok, mas existe uma lei universal, lei de causa e efeito. Para toda ação existe uma reação de intensidade no sentido contrário. Então, pronto, você matou o mosquitinho, o mosquito merece, pela lei do karma, também interferir na sua vida. Bom, você pode escolher dengue, febre amarela, e assim por diante. De qualquer forma, isso vai acontecer. Tá, mas será que, porque eu matei um mosquito, eu vou ter que morrer exatamente porque eu matei um mosquito? Depende. Porque, como nós estamos falando de um processo de ação e reação, que ele vai se complementando de acordo com os níveis. Então, por exemplo, você matou um mosquitinho. Então, ok, o mosquito merece a revanche. Mas você matou um mosquitinho, você também plantou uma árvore, tratou bem o pai, a mãe, é um bom cidadão. Então, tem tantos valores que dentro de uma lei, nós estamos falando de justiça, e não pode ter. E neste mundo, qualquer nível de conhecimento, de interação, de justiça, de qualquer coisa, vai ser um reflexo da verdade absoluta, porque o nosso ponto de referência o tempo todo é a verdade absoluta. Acabamos de encerrar a live anterior e abrindo novamente para ver se melhora a nossa conexão. E agora? Ah, se Deus quiser vai dar certo, né, Chandra? Hare Krishna! Então vamos lá. Tentar novamente. Então, como eu estava dizendo, o momento que nós vivemos Kali Yuga, existe um processo específico para que você possa se conectar com a verdade absoluta. Como em cada momento, você vai ter um tipo de ferramenta que vai servir para que você esteja de acordo com aquele momento. Então, em Kali Yuga, o processo consiste em purificar a nossa consciência, purificar a nossa inteligência para entender a verdade como ela é. Então, a vibração sonora dos nomes transcendentais da verdade suprema, no seu aspecto pessoal, é um meio que nos qualifica a entender melhor, né, a nossa existência. Então, por isso que todas as tradições religiosas levam em consideração o chamado santo nome do Supremo, né? Não importa se você vai chamar de Krishna, de Allah, Jeová, Javé, não importa. Quando você vibra, este som transcendental, ele purifica a sua consciência e lhe permite conectar com a verdade. Pronto. O nível de conexão e de percepção vai depender dessa ferramenta. Então, por exemplo, estamos usando aqui o Instagram. Ele tem um processo de conexão com imagem e som que permite ali uma certa definição. Você tem o WhatsApp, você tem o Facebook, então você tem vários processos que fazem a mesma coisa, porém alguns
Tem ferramentas mais detalhadas, alguns permitem você colocar texto, informação e tudo mais, outros só permitem colocar um pequeno textozinho e assim vai. Então, assim também são os processos de desenvolvimento espiritual. Você vai ter aqueles processos que, quando você purifica a sua consciência, você tem um entendimento mais filosófico, mais científico, dentro de um contexto espiritual da verdade. Você tem aquele processo mais simples, por meio do sentimento, por meio da emoção, por meio da fé, aonde você vai ter uma realidade relacionada com a verdade, mas baseada ali no seu sentimento, uma coisa bem simples, bem superficial, bem rápida, né? Tipo um Twitter, alguma coisa assim. E você vai ter aqueles processos que te permite entrar em detalhe. Por exemplo, quando você usa uma transmissão de televisão via internet. Né? Então ali você vai ter todas as ferramentas, todos os equipamentos, vai poder juntar as ferramentas da televisão, com as ferramentas da internet, com o telefone. Então você junta todas as mídias num lugar só, tem acesso a tudo e ao mesmo tempo você está conectado com um conhecimento só, que é a informação por meio de várias ferramentas. Né? Então, da mesma forma, os Vedas descrevem a vibração dos mantras como um meio de purificar a sua consciência e, dessa forma, desenvolver a sua conexão com a verdade de acordo com o seu nível de compreensão. Ou seja, uma pessoa que entende só de Twitter, pronto, ela só vai saber usar aquilo. Eu, sei lá, até alguns dias atrás não usava o Instagram. Então, estou tendo grandes problemas para me conectar agora. Então, pronto. Então, as outras ferramentas que eu sei usar funcionam perfeitamente. Eu uso o Zoom, uso outras ferramentas, então elas vão perfeitamente. Mas como eu não tenho um conhecimento adequado do Instagram, então tem aqui algumas dificuldades. Embora todas as outras ferramentas promovam a mesma realidade. Conversar com alguém do outro lado, ver, trocar informações e tudo mais. Então, quando nós usamos uma metodologia que está de acordo com o momento, rede, conexão de internet e aparelho que permita a utilização de vídeo e de som. Então essa é a base. Então em Kali Yuga temos que vibrar sons sagrados. Se vai ser o Om, Mantra Hare Krishna, o Pai Nosso, não importa, você tem que estar conectado, né? No mínimo, você tem que ter um telefone para falar com alguém, mandar uma mensagem. Ou no máximo, você vai ter ali um aparelho super com todas as mídias possíveis. Mas alguma conexão você tem que ter. E nessa era de tecnologia, todas as conexões, inclusive o telefone, funciona via rede. Então, nesse momento, quando você purifica a sua consciência com qualquer metodologia espiritual, que faz com que você desenvolva valores que estão no modo da bondade, né? Valores que façam com que você avance enquanto ser humano. Então isso vai te proporcionar, por meio da própria realidade do conhecimento, o arbítrio para que você possa escolher uma ferramenta melhor. Exemplo, estávamos aqui tentando comunicar com todo mundo usando um aparelho que não estava muito perfeito. Trocamos de aparelho. E continuamos com a conexão. Então, da mesma forma, quando você está se desenvolvendo como um ser espiritual e a sua prática não permite que você exercite isso como um bom ser humano, então você vai lá e troca a metodologia. Ou seja, não tem como você ser um bom espiritualista se você não for um bom cidadão, um bom pai, uma boa mãe, um bom professor, um bom governante. Aplicar, né, Chandra? Aplicar fora aquilo que você aprende dentro do templo. Né? Tudo aquilo que você estuda e vive ali dentro da igreja, do templo, você aplicar lá fora, né? Aplicar dentro de casa, quer dizer, se tornar uma pessoa que aplica o conhecimento, que aquilo que ela estuda, né? Aquilo que ela acredita, ela consiga também colocar na prática, né? Então... Exatamente. Porque isso vai proporcionar um progresso. Por exemplo, quando você usa bem o telefone e percebe que
embora ele lhe permita comunicar com o outro, mas ele é limitado. Sim. Então você resolve colocar ali junto também um WhatsApp, um outro. Um não vai inutilizar o outro, mas pode aperfeiçoar o processo de se conectar. Então, quando você, a partir dos valores que você tem enquanto ser humano, procura agir num nível refinado, esse nível refinado vai lhe permitir acessar outros níveis de conhecimento. Então é um processo que não para, assim como da Ashtanga Yoga você vai chegar até a Bhakti, né? Do uso do telefone você chega ao computador e vai chegar até a utilização de outras mídias. Também no processo de crescimento, quando a pessoa é sincera e ela pratica com veracidade aquele processo que ela escolheu, se ele faz parte do contexto de verdade absoluta, então ele vai levar ao progresso. O Krishna diz de uma maneira muito simples na Bhagavad Gita, assim: Jyajatam prapadyante tanstataiva bhajamiyaham. Em sânscrito significa o seguinte: Krishna diz o seguinte: a todos aqueles, na medida que se rendem a mim, eu recompenso proporcionalmente. E saiba que todos os homens seguem meu caminho sob todas as circunstâncias. Então, quando uma pessoa quer se relacionar com a verdade, compreendendo como um Deus que vai proporcionar dinheiro, comida, saúde, beleza, o Supremo vai se relacionar nesse nível. Quando alguém quer se relacionar com o Supremo num sentimento metafísico, com o yogi, ou com alguém que busca uma compreensão que está além da consciência comum, a verdade vai reciprocar no mesmo nível. Porque ela é verdade absoluta. Então significa que qualquer praticante de qualquer segmento espiritual, ele está conectando a verdade. Talvez ela não esteja completamente completa, porque a nossa visão é limitada. Assim como um aparelho simplesmente de telefone não pode transmitir imagem, não pode acessar a internet, mas ele pode transmitir ali a voz. Já um aparelho mais sofisticado, ele tem a função do telefone, mas também tem a função do WhatsApp, tem a função de outras ferramentas, e dessa maneira ele permite uma compreensão melhor da imagem. Por quê? Porque quando você recebe um MSS, por exemplo, ou um telefonema, por mais que a pessoa diga um monte de coisa, você não está vendo ela. Então ela pode dizer que está muito bem, está sofrendo, você não está vendo. Já com o WhatsApp, no Instagram, você consegue pelo menos ter uma noção mais ou menos da realidade, né? Porque dá para criar um monte de fake, né? Colocar um fundo mais ou menos, é aquela outra coisa. Mas o fato é que você está muito mais próximo da realidade da pessoa, olhando nos olhos, vendo ali todo o movimento, do que simplesmente ouvindo a voz. Embora a voz seja da mesma pessoa, mas a percepção visual te faz compreender melhor a pessoa. Então assim também é a verdade. Então quando a gente purifica a nossa consciência, coloca em prática as virtudes, age como um ser humano mesmo, ser humano e tal. Então isso nos coloca numa condição mais elevada. Então seria mais ou menos esse o meio de acessarmos a verdade em tempo real, de acordo com as ferramentas que nós temos disponíveis, e na medida em que o nosso arbítrio nos permite aproveitar mais essas ferramentas, a gente vai avançando mais. Isso não quer dizer que aquele conhecimento, que aquela ferramenta que a gente usava anteriormente não tenha seu valor, mas a partir do momento que você pega uma ferramenta melhor, ela vai substituindo. Vai sendo então, nesse obsoleta, caminho né? do progresso, é assim que funciona. Vai ficando Não sei se eu consegui obsoleta e a responder gente vai pergunta da evoluindo, pessoa. né? Vai se aperfeiçoando, né? Eu gosto de dar um exemplo que quando a gente canta, né? A gente quando em algum momento da vida da gente, a gente se sente desafinado, né? Conforme você se trabalha, conforme você amadurece, conforme você evolui, né? Você vai mudando também a tua voz, né? Eu acho muito interessante isso,
sabe? Que essa relação que existe nessa percepção de como você se coloca no mundo, né, através da tua voz, né? Como que ela se aperfeiçoa conforme você também se evolui, né? Assim é a nossa comunicação também. No momento em que a gente está dentro de uma ignorância, né, de atitudes, de repente eu tomo consciência daquilo e mudo a relação, mudo a forma com que eu lido com aquelas pessoas, com aqueles fatos, eu consigo transformar e fazer com que eu dê um salto, né? Então, assim, o coração da gente, ele não mente pra gente. Realmente, quando a gente diz um sim, quando a gente tem uma atitude positiva, boa, quando a gente tem uma ação legal, né? Mesmo que seja dizer não para algo e aquilo enche o coração da gente, isso é um sinal, né, divino dentro de nós, assim, em termos de tá andando no caminho correto. Eu sinto isso, Tiandra, assim, na prática, né? Quando a gente fala que tudo tem uma ação, tudo tem uma reação, a gente não tá à toa em lugar nenhum, né? As coisas que nos acontecem, elas são frutos de algo que a gente fez lá atrás, nesta vida ou em outra vida, na existência. Então, compreender, porque quando a gente vê uma coisa assim, poxa, aconteceu tal coisa e eu não entendi por quê, né? A pessoa assim, acontece uma coisa assim com uma criança. A criança não fez mal a ninguém, de repente teve uma violência contra essa criança, né? Como que se explica isso, né? Como que a gente pode entender essa lei, né? Como é que você poderia explicar isso pra gente? Se não explicar, assim, fazer a gente ter mais consciência a respeito disso, né? Porque é fácil a gente entender coisas palpáveis, né? Coisas assim, eu faço isso com uma pessoa e eu recebo o troco da mesma pessoa, né? Mas às vezes você faz o bem para uma pessoa e recebe o bem de outra. Aquela continua te tratando mal, às vezes, né? Então, como que funciona esse movimento do cosmos, né? Esse movimento aí que gera na gente um retorno que às vezes não vem por aquele caminho que você achava que devia vir. Você gostaria de repente, alguém reconhecer que fez mal para você. Essa pessoa, de repente, nessa vida não vai reconhecer. E, em contrapartida, acontecem coisas com outras pessoas que você fica, né? Algo inusitado, de repente, de outra pessoa que você fica assim, poxa, né? De repente você recebe um presente que vem através de outra pessoa. Como que é isso? Como que você entende isso? Então vamos lá. Nós estamos nos referindo a uma ciência espiritual. Então, portanto, vai ter uma base teórica, um fundamento, vai ter toda uma experiência, todo um desenvolvimento, e você tem que ter um resultado. Então, estamos falando disso. Então, a partir do ponto que você tem leis, exemplo, tem a lei da gravidade. Você jogou uma pedra para cima, ela vai cair, bom, na sua cabeça. Ok, mas por que essa pedra caiu na minha cabeça e me machucou? Porque existe a lei da gravidade. Você jogou, automaticamente considerando que existe a lei da gravidade, ela vai cair na sua cabeça e tá tudo certo, é assim que funciona. Então, uma vez que você sabe que a lei da gravidade faz com que a pedra possa cair e na sua cabeça, você vai evitar de jogar essa pedra, porque o conhecimento da lei da gravidade, a compreensão da ciência, né, que faz com que aquilo caia, vai fazer com que você tome uma atitude correta. Então significa que tudo que nós fazemos neste mundo, de acordo com a lei do karma, vai voltar para nós. Isso é um fato. Então, se eu tenho a compreensão disso, então a partir do momento que eu experimentei aquela situação e ela foi favorável ou desfavorável, o fato está dizendo, você merece isso. Então, qual seria a condição de um ser humano inteligente? Eu aceito. Né? Tipo, resolvi pular do prédio.
Devido à lei da gravidade, vou cair lá embaixo. Então, quando eu pulo do prédio, eu estou aceitando que eu vou cair lá embaixo e me esborrachar. Não tem como eu convencer o universo de que eu pulando do prédio não devo me arrebentar lá embaixo, simplesmente pelo meu sentimentalismo. Eu acho que eu sou uma pessoa legal e que a lei da gravidade não vai funcionar simplesmente porque eu sou uma pessoa legal. Não, poxa, pulei isso. Então, da mesma forma, uma vez que eu entendo que existe a lei de causa e efeito, se eu estou experimentando um efeito, é porque eu produzi a causa. Já está lógico ali. Então, a melhor maneira de poder atuar dentro desse caminho é fazendo as pazes com o karma. Tá. Mas para fazer as pazes com o karma, eu vou ter que ter conhecimento, porque no modo da ignorância se torna muito difícil. Então, começa a gente tem que entender a validade das ferramentas que nós utilizamos, porque há determinadas ferramentas que não vão funcionar porque elas não têm valor. Então, dentro das ferramentas que nós podemos utilizar, nós vamos ter a religião, para poder compreender essa interação entre o metafísico com o físico, e a filosofia. Então, quando a religião carece de conhecimento de filosofia, ela se torna fanatismo. Né? Eu acredito que se eu pular do prédio, eu sinto, sabe, o fervor que Deus vai me proteger. Então, se eu pular do prédio, Deus vai me proteger. Então, se ele não me proteger, eu vou ter problema com a religião. Aí a religião vai entrar num processo que não tem nada a ver com a lei da gravidade, mas, infelizmente, eu vou juntar tudo isso porque a minha visão é sem conhecimento, ela é fanática. Então, não vou chegar a resultado nenhum. Se eu busco o caminho da filosofia sem religião, é outro problema. Por quê? Porque eu vou começar a especular, porque eu vou ter que levar em consideração um conhecimento que está além da minha compreensão. Como é que eu posso ter certeza de como vai agir um superior se ele é superior a mim? Então, se eu tivesse certeza de como vai agir o superior, então o superior seria subordinado a mim. Mas não, sou eu que sou subordinado ao superior. Então se eu não tenho ali uma fé que embasa aquele conhecimento, vai ser uma especulação. Então, a fé também é importante. Exemplo, você chega na sua casa e supostamente você vai apertar o interruptor, da sua lâmpada, com fé que a lâmpada vai acender. É só fé. Porque enquanto você não apertar o interruptor e a lâmpada não acender, você não tem certeza completa. Pode faltar energia na sua região, a SEB pode resolver interromper por alguma maneira, pode ter algum curto, pode ter dezenas de coisas que, embora você tenha certeza que chegando em casa e apertando o interruptor, a luz vai se manifestar, mas essa certeza ela não existe de forma absoluta, é só uma fé. Mas como você pagou, a SEB, a sua conexão está certa e tal, então essa sua fé com a prática científica de como ter direito à energia, ou seja, ter um relógio, ter um registro, ter a conta paga, tudo isso, então essas duas coisas juntas vão mostrar a realidade. Apertei o interruptor, a luz acendeu. Então, mesmo ocorre com a verdade, considerando a lei do karma. Então, quando eu entendo que eu não sou o corpo, eu sou uma alma, e o karma só se refere com a identificação da alma com o corpo, então, a partir do momento que eu identificar com a alma, perdeu o efeito do corpo. Exemplo, uma máquina de debulhar milho, o que ela faz? Debulha milho, certo? Se ela for para o céu, o que ela vai fazer? Debulhar milho. Se ela for para o inferno, o que ela vai fazer? Debulhar milho. Então, céu e inferno não importa, porque a máquina debulha milho, vai debulhar milho em qualquer lugar. Então, como entidade viva, eu sou eterno. Sou eterno. Se eu nascer, vou morrer, continuar eterno, nascer, morrer, continuar eterno. Se eu morrer, vou nascer, morrer, continuar eterno. Então, esse ciclo, cientificamente falando, ele vai poder ser investigado de várias maneiras e eu vou perceber ali
que devido eu ser eterno, quando eu me identifico com o corpo, então eu vou sofrer, quando eu não me identifico com o corpo, eu não vou sofrer. Então, exemplo, Sócrates sempre acreditou na reencarnação e na eternidade da alma. Tá. Aí quando ele foi condenado a morrer tomando cicuta, estava preso, então seus discípulos começaram a criar um movimento para libertá-lo. E de repente alguém chega e diz, vamos subordinar ali o carcereiro, em tal momento a gente foge, você salva a sua vida. Ele disse, que é isso? Passei a vida inteira pregando, né, sobre a eternidade e tal. Eu vou fugir? Então eu posso fugir da cadeia, mas eu não vou fugir da morte. E uma vez que eu considero que a morte é eterna, então eu não vou me identificar com a morte. Então, do ponto de vista do Sócrates, morrer ou viver está no mesmo nível. Se aquelas pessoas estavam tratando mal ou bem ele, não importava, porque tudo aquilo era simplesmente uma ilusão, uma questão de identificação. Então, quando nós não nos identificamos com a natureza daquela ação ou daquela reação material, então nós nos libertamos dos ditames do karma. Não quer dizer que o karma não vai acontecer. Ele continua acontecendo, mas a gente já não vai mais nos identificar. Por exemplo, você vai discutir com uma criança. Então, se a criança começar a falar um monte de besteira e te xingar, então, como você sabe que é uma criança, você vai tolerar, você vai relevar e aquilo não vai te atingir. Mas se for um adulto, ou se pelo menos a pessoa que está discutindo com uma criança tiver uma mentalidade infantil, então vai ficar ofendido, sabe? Vai sofrer, vai transformar ali aquilo num... Vai se às vezes até numa guerra. Vai se identificar. Exatamente. Exatamente. Então, a forma... Então, voltando ao ponto. Então, quando nós encaramos o seguinte, estamos vivendo um momento onde temos coronavírus, enchentes, balas direcionadas e tudo isso acontecendo. Mas por que isso está acontecendo? Porque nós merecemos, é óbvio. Mas por que nós merecemos? É porque a nossa relação com a fonte desses acontecimentos não é perfeita. Ok? Mas por que ela não é perfeita? Então vamos considerar que estamos respirando aqui uma vida inteira. Tá. Mas alguém pagou por essa respiração? Alguém sabe que está fornecendo o ar? Alguém sabe como funciona esse sistema? Não, eu não quero saber. Pô, mas se você tiver que... Agora, por exemplo, pegou um coronavírus, tem que ir para o hospital e vai ter que arrumar um respirador? Pô, você pode morrer, ou então vai comprar um respirador que custa 50 mil reais, por alguns dias e horas de respiração vai custar um preço enorme, senão você vai a óbito. Pô, isso é bem claro, eu posso compreender que se eu não tiver um respirador, aquela coisa, eu vou morrer. Mas eu não consigo compreender que desde que eu nasci, eu nunca acendi uma vela, um incenso para a divindade que fornece o ar. E depois, quando ela vem cobrando aí na forma de um coronavírus de qualquer outra coisa, aí isso é injusto. Isso eu não mereço. Né? Então, essa é a minha atitude. Porém, se você não pagar a SEB e a SEB cortar a sua luz, você não vai dizer que isso é injusto. O juiz vai chegar e dizer assim, mas isso é justo, você não pagou a sua conta aqui de acordo com a lei, se você não pagar a conta, né, o detetor do serviço pode cortar, mandar você para o SPC, te protestar e aquela coisa toda. Você concorda com essa lei? Concordo. Você sabe que essa lei existe? Sei. Então, o mesmo acontece com a lei do karma. Poxa, se você agora, nesse momento, está enfrentando uma enchente, e ela está acontecendo com você, e existe uma lei chamada lei do karma, que estabelece que aquilo que você está experimentando é um resultado das suas atividades, então isso já demonstra que você pisou na bola. Está demonstrado. Então, o mínimo que você pode fazer é aceitar. Quando você aceita, você não está se identificando com a reação. Então, a partir desse momento, você vai se libertar. Então, por isso que o processo do karma, ele não tem como objetivo a punição. Ele tem como objetivo o sofrimento, o né, Chandra? crescimento. Porque quando a gente fala em karma, a gente fala
assim, eu, né, tirando por mim, lembro assim, sofrimento, mas é a experiência humana, é o karma. Sim. Por isso que tem o bom karma, E o o mau mau karma? karma, e aquilo que nós chamaríamos de akarma. Então vamos dar alguns exemplos simples. Um bom karma é quando você planta um alimento para a satisfação de todo mundo. Então pronto. Você foi lá, plantou uma árvore com frutas e quem quiser vai lá e pega, você vai lá e pega. Então isso é um bom karma. Um mau karma, quando você vai lá e corta, né? Desbasta Ninguém mais floresta, corta come, aquela nem árvore que vai passarinho. alimentar todo mundo. Um processo akármico é quando você vai lá e faz um reflorestamento. Então você está plantando para o país, para a natureza. Então quando você faz um reflorestamento, as pessoas vão desfrutar daquilo, os animais vão desfrutar daquilo, a terra vai desfrutar daquilo, o rio vai desfrutar daquilo. O Ser Supremo que criou ali o universo, colocou as plantas, o ser humano veio lá e derrubou, mesmo assim você foi um agente daquilo. Então, essa atividade ela se tornou akármica, porque ela beneficiou todo mundo, beneficiou você também, e se você só foi um instrumento, porque quando você faz um reflorestamento, você não está interessado no resultado, para mim. Né? Ou então você planta uma árvore de mogno, você vai morrer e não vai poder usufruir do mogno. Então, essa atividade ela vai beneficiar o As país. atividades caridosas entram aí também, né, Chandra? Aquele caridoso Exatamente. anônimo, né? Que ele doa E porque porque ama, né? Não porque quer ser reconhecido pelo que fez. Exatamente. Por quê? Porque quando você planta uma árvore de mogno, que vai levar 50, 60 anos para produzir, você não pode ser egoísta. Porque se você está plantando para você, não planta, cara. Você não vai colher. Não vai dar tempo. Então não tem jeito. Se você for plantar, talvez você pode até plantar para o seu filho, para um descendente, qualquer um, mas às vezes nem para ele, dependendo, sei lá, você vai plantar uma árvore que demora dezenas ou até centenas de anos ali. Então, você está plantando para a humanidade, está plantando para o universo. Então, a partir dessa atividade, você não vai ter que nascer para colher o fruto daquele mogno que você plantou e depois morrer. Não, porque você já plantou com a consciência de que você não vai pegar aquela espécie, você já plantou desapegado. Então isso não vai te forçar a nascer de novo. Mas quando você faz uma atividade querendo o resultado, você morreu querendo aquele resultado. Trabalhei para poder ser rico, trabalhei, não consegui, morrer querendo ser rico. Então na próxima vida eu vou continuar de onde eu parei. É isso que Krishna diz na Bhagavad Gita. O estado de consciência que você atingir no momento da morte, esse mesmo estágio você vai alcançar na próxima vida. Porque no momento que você morre, a sua consciência vai determinar o seu nível de ser humano. Tanto é que nas práticas orientais, principalmente dos samurais, quando eles iriam abandonar o corpo ali por uma questão pessoal de ética, eles escrevem lá ali todo um relatório, né, do que eles querem ali da sua próxima vida e abandonam o corpo. Mesmo na tradição budista, né, quando um lama vai abandonar o corpo, ele já prepara a sua próxima vida. Sim. Então ele já descreve ali tudo, traz ali todo o seu aparato, então ele morre consciente que ele vai... Então, isso é permitido. Todos nós podemos preparar a nossa próxima vida no aqui e agora, preparando a nossa consciência. Então, em termos simples, tudo que nós experimentamos é o resultado do nosso merecimento, quer seja de bom ou de ruim. Então, em termos pessoais, a melhor atitude é fazer as pazes com o karma e aceitar isso. Em termos coletivos,
por mais que alguém esteja experimentando uma situação desconfortável por merecimento dela, ainda assim nós temos que estimular as atividades piedosas. Sim. Porque, na verdade, a justiça é promovida pelo karma e não por nós. Então, assim, por mais que a pessoa esteja sofrendo, ela vai dizer assim, ah, você está sofrendo isso porque o karma é seu, bem feito. Não. Você vai tentar ajudá-la porque, em última instância, a nossa essência é do bem. Então, a gente tem que trabalhar com a virtude, com o Dharma. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você vai aceitar que aquilo que a pessoa está experimentando é de merecimento dela. Exemplo. Um espiritualista, uma vez, estava observando uma abelha. Aí percebeu que a abelha tinha caído numa poça d'água e estava se afogando. Então ele correu com a atitude benevolente dele, foi lá, tirou a abelha com um instrumento e soltou. Aí a abelha voou, deu meia volta, voltou para cima dele, deu uma picada, pum! E caiu morta. Era o destino dela, né? Entende? Então, ou seja, do ponto de vista do espiritualista que estava atuando, ele fez a parte dele, Sim. como ser humano, como pessoa. Foi lá e salvou a abelha. Mas no ciclo existencial da abelha era o momento dela morrer. Então ela voltou, picou o cara e morreu. Então é isso que eu quero dizer. A justiça infalível do karma agiu diante da abelha, ela recebeu o que ela precisava, e a justiça diante do karma, diante daquela pessoa benevolente, também fez com que ela pudesse lá executar lá a sua atividade, tentar salvar a abelha e tal. Então é assim que funciona o karma. Então quando a gente está apegado a qualquer tipo de percepção negativa ou positiva, a gente simplesmente vai fazer parte do problema e não parte da solução. Como aconteceu com essa pessoa que supostamente queria salvar a abelha. Se ela deixasse lá a natureza acontecer por si só, deixa a natureza que cumpre ali o seu dever, que está tudo certo, está tudo certo. Mas devido à natureza dela, ela também quis fazer a parte dela. Também está tudo certo. Só que a realidade vai acontecer em todas as perspectivas. Sim. Não sei se eu consegui me fazer claro. Em vários níveis, né, Chandra? Muito bom, Chandra, a gente conversar, assim, você contar através dessas histórias, né, e metáforas, e trazendo para a gente uma linha de pensamento aí para que a gente compreenda, né, esse assunto muito interessante. Vamos combinar outro momento para a gente estar ainda conversando mais sobre outros assuntos, que tem muita coisa que a gente pode conversar, né, nesse sentido, trazendo esse conhecimento, né, da astrologia, né, dos Vedas, trazendo esse conhecimento espiritual, né, filosófico. Então, acho que nós estamos num momento aí de estar buscando mesmo compreender muitos aspectos, né? E entender que tudo que a gente vive é porque é preciso viver. Você acabou de dar esse exemplo da abelhinha. Ela viveu o que ela tinha que viver e ela teve o livre-arbítrio dela, ela teve a oportunidade de não se afogar, mesmo assim ela teve a oportunidade de fazer as escolhas dela e nós somos, né, uma abelhinha também neste mundo. Isso fazendo escolhas a todo momento, né? E vivenciando o retorno de todas as ações que a gente faz. E é lindo a gente poder, no nosso processo de crescimento e evolução, conseguir se sintonizar com o que é verdadeiro, com o que é divino, né? E agir de uma forma espontânea, criando, gerando mais coisas boas, bons karmas, né? Então, boas ações que vão repercutir, né, na vida em geral, né? Não só das pessoas, mas na natureza. Então, é aquele fazer o bem sempre, né? Tentar vencer
esse lado. E uma coisa que eu acho interessante, né? Isso tudo que você falou foi me passando várias ideias aqui, eu acredito que quem estava acompanhando também. Aquilo que os mestres falam, assim, né? Dentro de cada ser tem uma essência que é única, que é divina, né? Tem uma centelha que é divina, né? Então, como que a gente consegue, na prática, não criar julgamentos naquilo que as aparências trazem, né? Então, a gente conseguir se conectar com as pessoas pela essência. Porque isso faz com que você possa ajudar uma pessoa que às vezes só fez maldade na vida. Quando você consegue se conectar com essa essência dela, né? Você respeitar uma pessoa que pisou na bola a vida toda. Então, isso faz com que você não se identifique, né? Com aquilo que ela apresenta, com toda aquela limitação que todos nós temos, né? Então, esse não julgamento é um passo muito importante para que a gente consiga se desidentificar realmente dos outros, das coisas que estão acontecendo e continuar caminhando dentro do nosso propósito. Que cada um tem o seu propósito divino, sua caminhada, né? Eu acho que é isso. Exatamente. Antes de concluirmos, tem dois pontos que eu gostaria de elucidar. Um com exemplo, né, e outro com uma apresentação. Né? O exemplo é o seguinte: tinha um mestre, um sábio, que estava caminhando com seus discípulos, de repente ele viu um escorpião se afogando. Então ele correu lá e tentou salvar o escorpião e tal. E quando ele tenta salvar o escorpião dá uma picada na mão dele e cai na água novamente. Aí o mestre corre, pega uma vara e salva o escorpião. Aí o discípulo chega e diz assim: mas mestre, como o senhor faz isso? Salvando um ser peçonhento, que mesmo o senhor se esforçando ali para salvar o escorpião, ainda assim ele lhe picou. E mesmo assim o senhor continua tentando salvá-lo? Então o mestre diz o seguinte: cada um age de acordo com a sua natureza. O escorpião agiu de acordo com a dele, e eu agi de acordo com a minha. Lindo. Então a gente tem que ter um propósito sempre do Dharma. E para completar isso, então, existe 3 tipos de ações que são fundamentais para que nós, como seres humanos, possamos ter legitimidade para viver neste mundo de forma perfeita. Ou seja, temos créditos no nosso crédito karma, né? Porque não adianta nada você experimentar a lei do karma se o seu saldo não é satisfatório. Então nós temos que ter ali, quando passar o seu crédito karma, você tem que ter pelo menos algum tipo de saldo para experimentar alguma reação positiva, né? Por exemplo, uma pessoa que não tem saldo bancário, ela não pode em nenhum momento poder usufruir de compras. Então ela tem que trabalhar, desenvolver ali um saldo para poder pagar as suas contas. Então no mundo também, para você ser feliz, você tem que ter merecimento. E esse merecimento não é questão de fé, ele é prático. Então os Vedas descrevem 3 níveis de atividades que são fundamentais para qualquer ser ter legitimidade para viver neste mundo, que é Jagya, sacro ofício, atividades para os deuses ou para o Ser Supremo, atividades espirituais. Por quê? Porque quando ocorrer as cobranças desses níveis, a gente vai ter saldo. Por que que o mundo inteiro está sofrendo neste momento? Porque o crédito karma espiritual está no negativo. Nem um semideus vai descer aqui para salvar os supostos seres humanos, né? Não está adiantando rezar muito. Muito pelo contrário. Depois nós temos que ter a outra prática, se chama tapar, que é um dos princípios do yoga, austeridade. O que significa austeridade? Significa você praticar atividades que te dê valor, né? Quanto vale o ser humano? Pelo valor que ele tem. Então, austeridade é o valor que você tem enquanto ser humano. Ou seja, o quanto você é humilde, o quanto você é tolerante, o quanto você é paciente,
o quanto você é honesto. Então, o quanto você tem luxúria. Então, essa capacidade de estabelecer esse valor é que vai te dar a sua nota. Quanto vale a sua honestidade? Depende. Quanto vale a sua fidelidade? Depende. Então, esse depende é um nível de crescimento. Então, quando você é uma pessoa austera, que controla a língua, que controla a ira, que controla a inveja, então, quando o mundo vem te testar e você tem esses princípios, então você vai conseguir superar facilmente. Não vai brigar com qualquer um, não vai falar qualquer coisa. Não, enfim, essas coisas que são comuns. E, por fim, danas, que significa caridade. Porque se você não tiver fazendo atividades para os outros, acontece aquilo que você estava dizendo, né? Você, de repente, trata bem ou trata mal uma pessoa aqui, mas você não vai receber o resultado imediato dessa pessoa. Às vezes você trata bem uma pessoa aqui, né? Tratou bem alguém aqui, e vai receber o resultado lá na frente, com uma outra pessoa. Por quê? Porque é a lei do karma, né? Ah, você ajudou uma velhinha a entrar no ônibus. Então tá aqui, ó. Quando você envelhecer e precisar de alguém para ajudar, você tem crédito. Tem um crédito. Tá aqui. Exatamente, tá aqui. Crédito karma. Tá aqui. Por quê? Ação e reação. Você fez uma ação boa, obviamente você tem direito a uma ação boa. Então você vai ter. Então quando você tem ali saldo, acordou todos os dias, então pronto. Vou agradecer aos deuses, vou me reverenciar aos deuses, por quê? Porque se o mundo explodir, eu vou ter para quem orar e buscar refúgio, vou ter créditos ali. Pronto. Vou aperfeiçoar o ser humano. Ontem eu era uma pessoa humilde nível 3, hoje sou 3.5, amanhã sou 4, e quando eu morrer, vou morrer uma pessoa nível 5, então na próxima vida já nasço sendo humilde. Então, esses créditos vão te dando essa condição de ser um ser humano com um certo nível de valor. E se você tem saldo no seu crédito karma com relação à caridade, então significa que toda vez que você precisar de algum apoio no universo, você vai ter ali um apoio. Vai receber. Exatamente. É uma função. Então, quando a gente está... Então, andar dentro do Dharma significa o tempo todo pagar as contas. Então, por exemplo, uma pessoa que é chamada um cidadão honesto é aquele que faz tudo certinho, né? Paga seus impostos, não burla nenhum tipo de lei, nem de trânsito, nem de nada. E quando ele faz tudo certinho, ganha crédito, né? Paga os impostos lá, pode abater, lá o governo manda nota legal, então você pode abater ali um pouquinho. Quando você é uma pessoa que está sempre envolvido em ações sociais e tal, então aquilo te dá crédito, dá credibilidade, vai te dar fama, vai te dar reconhecimento, vai te dar tudo isso tem ali um certo valor. Então, da mesma forma, dentro do cosmos é a mesma coisa. Então, quando nós estamos em paz com a natureza, com os deuses, existem 33 milhões de divindades. Gnomos, elfos, duendes, santos, orixás, arcanjos, anjos de todos os tipos. Então, quando você está em dia, em algum nível, pelo menos, ali você vai recorrer, né? Tipo, você recorre ao governo municipal pedindo ajuda, não tem jeito, você vai para o governo estadual, não tem jeito, vai para o governo federal, mas você tem que ter uma linha de contato. Então, no universo também. Se eu não resolvo com os doentes, vou para os orixás, vou chegar lá no Supremo. Então, venho do Supremo para baixo. Cada um tem ali o seu nível de se relacionar com a autoridade, mas tem que aceitar alguma autoridade. Sem autoridade, você não vai conseguir nada, né? Nada, né? Por exemplo, quem não segue as leis, não tem CPF, não tem nada, chega no momento agora que quer usufruir da ajuda do governo, não pode porque não existe. Ou seja, não interagiu como cidadão em circunstância nenhuma. Então a própria natureza, o Estado não pode protegê-lo porque ele não se protegeu agindo de acordo com as leis do Estado. Então da mesma forma ocorre com a natureza. Se você não tem nenhuma interação com a natureza não vai te proteger de uma enchente, não vai te proteger de um incêndio, não vai te proteger nem de uma bala direcionada. Né? Tem aquela pessoa que, poxa, a bala passou de raspão, a bala pegou no computador. Por quê? Porque são os créditos que se tem. Então, quando a gente consegue estabelecer a nossa vida no Dharma, cumprindo essas atividades que são claras, racionais, definidas,
Então, dessa maneira, o Dharma vai nos proteger, vai nos proporcionar uma condição melhor de vida e, o mais importante de tudo, vai ampliar o nosso conhecimento e a nossa visão. Bom, é isso. Espero ter contribuído de alguma forma, enfim, com esse pouco de conhecimento e informação que eu tenho. E agradeço aí a todos pela paciência, apesar da conexão não contribuir muito, né? Que bom, Chandra, maravilhoso. Adorei a gente poder ter conversado, né? Um pouquinho sobre isso tudo. E eu acredito que tenha sido bom para as pessoas também. Várias pessoas interagiram aqui durante a live. Agradecer a presença de todos e agradecer muito que Krishna nos abençoe, né, Chandra? Abençoe a humanidade e que a gente aprenda muito com isso, né? E se volte realmente para as coisas que interessem, né? Que interessam, né? Então, a gente está num momento muito, assim, perfeito para que a gente cresça, né? A gente está tendo tudo, né? Para a gente ter consciência, mais consciência, né? Então, pequenas atitudes que a gente está tendo nesse momento com a nossa alimentação, com a organização do nosso dia, com os relacionamentos e convivências na nossa casa, com a criatividade que a gente está tendo que ter para ter uma visão futura, né? E conseguir navegar nas mudanças que estão vindo por aí. Isso tudo, né? A gente está tendo neste momento a oportunidade de desenvolver muitas, muitas qualidades e conexões boas, positivas, né? Então, esses três pilares que você falou, eu acho que é realmente o momento da gente praticar, né, essas conexões positivas, as nossas ações que visam coisas, né, boas, né, coisas boas para um bem maior, né, não só para a gente, né, mas começando dentro da gente, que eu sempre falo, né, dentro de casa, é a gente conseguir praticar em casa a tolerância, né? A colaboração, aqueles pequenos atos que estão lá dentro de casa, né? Porque se a gente está ali junto, nasceu ali naquela família, né? Com certeza também tem ali muitas coisas para se resolverem de emaranhados, né? No nosso karma. Então, a gente conseguir fazer esse movimento de cura, né? É uma cura, né, Chandra? É um processo de muito aperfeiçoamento interno. E eu vou dizer uma coisa que eu nunca vou me esquecer de um momento da minha vida. Eu já contei isso várias vezes, eu compartilho aqui, que eu te procurei para pedir um aconselhamento através da astrologia, né? E eu estava vivenciando naquele momento uma situação que eu estava muito nervosa e desesperada, né? E de repente você me falou assim que realmente tudo que estava acontecendo, você olhou meu mapa e disse, olha, tudo que está acontecendo está de acordo, né, com o que era para acontecer. Mas eu me lembro que tu, como se você tivesse colocado de lado aquilo tudo e você olhou para mim e disse assim, no que é que você acredita? Naquela hora que você me perguntou isso, no que eu acreditava, em qual Deus, em que deidade, né? Naquela hora eu criei uma conexão. Então, eu tiro isso da minha vida e essa gratidão que eu tenho, né, por ti, por tantos aprendizados aí que eu já tive, né? Você é o nosso mestre, nosso guru, nosso professor, né? Bondade E, sua. e entender, né, que na vida da gente, quando acontecem aquelas coisas que são ditas negativas, né? Se a gente, ao invés de se perturbar, se conectar, né, a gente consegue sair do problema. E eu vivi isso na prática e eu lembro muito disso quando eu estou nos meus momentos mais delicados, mais difíceis, né, da vida. E eu acho que é isso mesmo. A gente tem que se conectar de forma divina, né, dentro daquilo que a gente acredita, tem que procurar ser cada vez melhor,
errou, tá aqui para aprender, ter consciência, fazer diferente, fazer de novo e tentar fazer realmente a verdadeira caridade, né? Começando pela gente, ser caridoso consigo mesmo. É isso. Exatamente. Agradecer, tá? Então, um grande abraço, muito grata. Um abraço a Uma todos ótima aí que noite para acompanharam a todos. gente nessa Obrigado live. mais uma vez. Hare Namastê. Krishna. Hare Krishna.